Vamos lá, nesse último fim de semana, né, a rua José Lourenço, aqui no bairro lá no bairro Borboleta, né, ela foi interditada para passagens de pedestres, de veículos também. O motivo é o risco de deslizamento de terra lá na região, onde moram famílias, né, Márcio? Verdade. Famílias moram lá, hein? Um perigo, né, para a vida dessas pessoas, mas essa ameaça de deslizamento foi identificada pela Defesa Civil, né? Em seguida, a via foi interditada para a segurança de todos e todas, né? Isso aí. Para falar mais sobre esse problema, o que é possível fazer para evitar essas situações, né, Renatinha, de perigo, como que aconteceu na José Lourenço, a gente vai bater um papo agora ao vivaço aqui no Na Frequência com Luiz Fernando Martins, subsecretário da Defesa Civil de Juiz de Fora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Tudo bom? Tudo jóia. Bom, vamos pro nosso papo então, Luiz. Eu queria saber sobre as pessoas entenderem também, tá? Por que existe esse risco, né, de deslizamento, de desabamento de terra aí, como é que a Defesa Civil classifica esse grau de perigo? Como vocês trabalham nisso? Sim, a gente realiza um mapeamento de áreas de risco, né? Então, no caso específico da rua José Lourenço, foi um mapeamento de risco em relação aos riscos geológicos, que seriam basicamente os escorregamentos de solo, escorregamento de terra. A gente realizou o mapeamento ali na região devido às inúmeras ocorrências que aconteceram em janeiro. A gente identificou vários pontos de escorregamento no período chuvoso e esses escorregamentos eram de grande volume, ocupavam metade da via, às vezes mais da metade da via, e a gente fez uma vistoria mais pormenorizada em toda aquela encosta que fica ao redor da rua José Lourenço. E nessa vistoria em janeiro, a gente identificou vários pontos de instabilidade no solo. E voltando para a sede da Defesa Civil, a gente constatou que a área não era mapeada. A gente não tinha um mapeamento de risco daquela área ainda. Então, em janeiro, a gente começou esse mapeamento, a gente finalizou o mapeamento em meados de abril e começamos a startar esse trabalho que a gente realizou para as demais secretarias para terem ciência dos riscos que estavam ali naquela via. O mapeamento de risco da Defesa Civil a gente classifica de R1 até R4. R1 é o risco mais baixo, R4 é o risco muito alto. A rua José Lourenço, ela foi classificada como R4. E isso significa que no próximo período chuvoso, a gente tem grande possibilidade de novos escorregamentos no local. Aí, devido a isso, as medidas que foram adotadas de interdição da via. Sim. Tem que ter muita atenção, né, Renatinha, nesse momento. Principalmente para você aí, ouvinte da cidade, na cidade de Alta São Pedro, que tá curtindo Na Frequência agora. Boa. Agora, Luiz, o que precisa ser feito aí para que a situação aí seja resolvida, né? E a região possa ser liberada, então, para pedestres? No caso ali, como é uma área de risco um risco muito alto, o mais alto que a gente consegue classificar, são intervenções que a gente chama de intervenções estruturais, são obras mesmo. Então, além da estabilização dos taludes, dos barrancos ali, da encosta, é necessário também obras de drenagem. E como foram vários anos, essa situação vem se arrastando desde 2001. A gente tem registros na Defesa Civil que datam de 2001, quando começaram os escorregamentos ali na área. Então, além da drenagem, da estabilização de taludes, também precisa de recomposição do pavimento asfáltico. Então, é um conjunto de obras que está sendo tratado com as demais pastas da prefeitura e começando nesse momento agora os estudos preliminares para as intervenções definitivas no local. Inclusive a Secretaria de Obras da Prefeitura até tinha divulgado, né, que é uma obra inclusive muito complexa, né, e que vai demandar aí um custo de mais de 7 milhões, né, de reais, se não me engano. Então, assim, é bem complexo mesmo ali, né, aquela situação que já vem desde 2001, já tem tempo já que a situação tá ali para ser resolvida e não resolve, né? Tomara que agora realmente a situação ali seja resolvida, porque tem famílias que moram na região, né, Luiz? Então... Sim, as casas, a gente mantém um monitoramento constante em relação às residências, porém, nesse mapeamento de risco, a gente identificou um grau maior de risco para via. As casas estão classificadas em áreas de risco, mas riscos menores, risco R1, R2, que é um risco que a pessoa pode continuar habitando, porém a Defesa Civil vai fazendo vistorias e monitoramento constante ali, a cada 15 dias, a cada mês, para a gente ver se o quadro permanece normal, inalterado, ou se teve alguma evolução em relação à instabilidade do solo local. Muito bom. Eu queria até te perguntar, você falou sobre mapeamento, né, de riscos e tudo, como é que, quando se trata de mapeamento mesmo, né, quais são os desafios que vocês encontram, né, durante os trabalhos? São vários. Primeiro que uma área de risco, geralmente ela está numa porção mais de difícil acesso, né? Então, o primeiro desafio é o acesso ao local.
E os desafios, assim, vêm com o passar do tempo também, que a gente vai tomando conhecimento de situações. Então, a gente prioriza áreas para mapeamento, onde a gente visualiza um grande número de ocorrências da Defesa Civil. Além das características do local, as características topográficas, de relevo, a gente faz o geoprocessamento de todas as vistorias da Defesa Civil e a gente pega os pontos de maior concentração de vistorias. A gente começa com uma macro vistoria, igual foi na José Lourenço, identifica possíveis instabilidades ali, vê se a área já é mapeada, se carece de mapeamento, então a gente começa o trabalho todo de mapeamento. Legal. Certo. Agora, Luiz, a gente está falando especificamente aí da José Lourenço, né? Que precisou ser interditada. Agora, vocês já identificaram em Juiz de Fora outras regiões aí que estão sofrendo esses riscos de deslizamentos? Juiz de Fora tem uma topografia muito acidentada, né? Então, assim, a gente tem vários pontos de áreas de risco na cidade. Alguns pontos antigos, a zona leste da cidade é onde existem os maiores números de áreas de risco, a gente mantém um monitoramento também na região, e alguns pontos novos que vão surgindo, igual Monte Castelo, ano passado, com alguns problemas em relação a escorregamento de solo, inundação, alagamento. Santa Luzia também é um bairro que a gente tem bastante ocorrência do tipo de também mistura escorregamento de solo com inundação. Então, a cidade de Juiz de Fora, ela basicamente ela é muito afetada tanto para a parte geológica devido à topografia e também quanto aos riscos hidrológicos devido aos cursos de água e principalmente devido à expansão urbana que a cidade sofreu nos últimos anos. Então, a impermeabilização do solo também causa esse problema das inundações frequentes. É verdade. E também, assim, complementando, né, essa questão, a gente está se aproximando aí das épocas da chuva, né, a partir de novembro, né, para frente aí até janeiro, fevereiro, principalmente. Vem as chuvas, né? Aquelas chuvinhas que caem aí constantemente, que inundam o solo também. Eu queria que você explicasse assim, como é que a população, Luiz, ela deve ficar atenta e o que ela precisa fazer, né? Para poder evitar essas situações de perigo, né? De deslizamento de terra, até porque isso é um perigo para a vida delas, né? Sim. A gente sempre orienta, a gente está com a Defesa Civil nos bairros, assim, no Graminha a gente está desenvolvendo o NUPDEC, que é o Núcleo de Proteção e Defesa Civil, que a gente faz uma capacitação com 13 módulos, a gente treina os moradores ali para percepção de risco. Por mais que a gente faça o monitoramento da área, o morador para a gente é essencial, porque ele está ali todo dia, então ele consegue passar para a gente a situação do local. Com a ida da Defesa Civil para a Secretaria de Governo, a gente esse ano a gente conseguiu fazer muito trabalho em relação a mapeamentos de áreas de risco e vistorias preventivas. Então a gente orienta a população, no caso específico de escorregamento de solo, a gente sempre orienta a observar a casa, observar as alvenarias, as paredes, para ver se não tem a surgência de nenhuma trinca, nenhuma deformação. Observar também o solo ali, o terreno onde a casa está construída, para ver se não tem nenhuma trinca no terreno, ou próximo à casa, ou mesmo distante. Portas e janelas com dificuldade para abrir e fechar pode indicar uma possível movimentação de solo. Caso alguém constate esses problemas, a gente pede que acione a Defesa Civil. Se for um período de chuva, a gente pede que saia do imóvel, acione a Defesa Civil através de 199 e espere o engenheiro ir no local para fazer uma vistoria. Muito bom. Bacana. Ô, Luiz, além do 199, vocês criaram um perfil no Instagram também, né? Sim. Que é o @Defesa Civil JF. Está contendo aí informações para a população de Juiz de Fora. Quais são as expectativas aí com esse tipo de iniciativa para a população de JF? A gente já estava querendo fazer um Instagram da Defesa Civil há um tempo. A gente acha que é uma mídia muito importante para a gente passar as informações, né? E a expectativa é pegar o público mais jovem, que a gente tem muito acesso, principalmente aos NUPDECs, ao público assim, adulto jovem e idoso. Então a gente estava sentindo um pouco de carência do público mais jovem. Então a gente tem a intenção também de levar a Defesa Civil até o público adolescente, o público mais jovem. Muito bom. Interessante, né, interessante também, porque é isso que ele falou, também aproxima, né, essa população também, né, que é uma população que fica muito ligada em feed, em youtubers, em redes sociais, exatamente, então tem que colocar essas pessoas também, né, essa população também ali mais próxima, né, dos serviços públicos aqui de Juiz de Fora, né, muito bom. E além também desses, né, dos contatos, né, das redes sociais também, tem algum outro contato que possa também servir para as pessoas procurarem a Defesa Civil? A gente
sempre pede que foque as nossas demandas no 199, que é a nossa central, ela funciona 24 horas, ininterruptamente, durante todos os dias da semana. Então ali tem um atendente especializado que ele vai orientar. A gente pede que foque mesmo os atendimentos no 199. Certo. Tem previsão para abrir a rodovia, menina, a estrada, a rua de Zé Lourenço ou não? Não, ainda não. Ainda estão sendo feitos estudos prévios de obras de engenharia. Aí após esses estudos, o projeto, a execução e posteriormente a liberação. É mais complexo mesmo ali, né? Bem difícil. Bem mais. Agora, Luiz, além da José Lourenço, ali ainda na Cidade Alta, tem algum outro ponto que está precisando de um olhar mais crítico? Em relação, assim, se a gente comparar com a José Lourenço, naquele grau de risco, no momento não. Mas a gente sempre fala que o risco é dinâmico. Então, de acordo com as chuvas que vão atingir o município, a gente pode ter algum fato novo, mas no momento não. A José Lourenço é a situação que requer mais cuidados no momento. Muito bom. Para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e as ouvintes e os ouvintes, né, que estão acompanhando agora o programa com a gente. Vai lá. Aproximando o período de chuva, é uma coisa que a gente está ressaltando com todo o nosso NUPDEX, todo mundo que tem acesso à defesa civil, a questão do lixo. A gente sempre pede que a população se conscientize, não jogue lixo nas ruas, porque esse lixo vai para o sistema de drenagem, a gente vai ter problema com alagamento, inundação. E também nas encostas. Esse lixo na encosta, quando vem um período chuvoso, ele fica saturado, ele fica molhado, ele gera sobrecarga nas encostas e acontece um escorregamento de solo que pode causar vítimas fatais. Então a gente sabe que a grande maioria da população é muito consciente, mas a gente sempre fala que dois que não faz a parte deles ali acaba fazendo um estrago gigantesco. Então a gente pede nesse sentido de ter consciência, depositar o lixo no dia certo que vai ter a coleta e não jogar esse lixo nem nas ruas e nem nas encostas. Importantíssimo esse recado. Muito obrigada, Luiz. Galera tem que ficar atenta, né? Exatamente. Tem o lugar certo para jogar o lixo. Pra que vai jogar na rua, gente? Pra que fazer isso? Exatamente. Depois vem a chuva, não adianta reclamar, né, Luiz? Exato. Justamente. Muito obrigada, Luiz. Um abraço para você. Obrigado pela sua vinda. Muito obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Até a próxima. Tamo tchau, junto. Tchau.